vou apresentar uma estrutura mil, maravilhosa, perfeita, que com uma prática absoluta, treino, sem desânimo, toda semana, colocando ali, fazendo o seu dever de casa, eu tenho certeza que você será vitorioso. Quando você está com todo o conhecimento, com toda a estrutura, com todas as informações, treinou, leu, conhece as regras do jogo, o medo, ele some, desaparece, não tem medo. E um dos itens que pode fazer toda a diferença é o conhecimento de uma estrutura. Estrutura, sim, estrutura pronta. Existe estrutura pronta de redação. E eu vou mostrar para vocês aqui essa estrutura. Ela vai te ajudar em muito, porque vem aqui comigo. Se você tem noção, antes, no momento que você recebe ali a sua prova, do que fazer, aí, quantos parágrafos, quantas linhas, o que escrever em cada parte, quais são os assuntos, fica tudo muito tranquilo. Entendeu? Existe estrutura. E qual é essa estrutura? Quais são as partes? Eu vou discutir, conversar, mostrar, exemplificar isso tudo hoje. Maravilha? Quando você conhece a estrutura, fica tudo mais simples. Que estrutura é essa? Você tem que saber quantos parágrafos. O usual são 4. Tem alguns que fazem 5, mas o ideal, eu prefiro 4, por quê? Porque todo mundo que tirou 1000 esses anos todos, eles vão por esse caminho. Você está fazendo um texto dissertativo argumentativo em prosa. O que se espera? Que você vá defender um ponto de vista sobre um problema de relevância nacional. Maravilha! O que vem, o que vai aparecer em cada partezinha do seu texto? Nós temos, usualmente, 30 linhas. E a maioria dos candidatos, 29 a 30 linhas, porque é uma chance incrível de você demonstrar ao corretor que sabe o que dizer, como dizer e onde dizer. Maravilha? O primeiro parágrafo nós chamamos de introdução. Nessa introdução, você deverá apresentar uma tese, que é o seu ponto de vista. É o momento que você olha a frase temática do tema e você vai se posicionar de forma crítica, dizendo que tem 2 causas para o problema apresentado. Nesse momento, você vai, no desenvolvimento 1, apresentar a causa 1, no desenvolvimento 2, a causa 2, e no último parágrafo, fazer uma intervenção. Agora, qual o número de linhas? Como que fica a questão da proporcionalidade? Será que dá para, num parágrafo, colocar ali 5 linhas, no outro coloca 10, no outro coloca 8, no outro... Não, tem que ser tudo pensado. E o ideal é que você, no momento ali do seu desenvolvimento, do seu planejamento, antes de você rascunhar, que você já tenha em mente, introdução, eu posso dividi-la entre 3 a 4 períodos, tem que ter a frase temática, uso um repertório sociocultural e vou apresentar uma tese explícita. O que é tese explícita? É o momento que você se posiciona e apresenta 2 causas para o problema. Então, eu uso de 6 a 7 linhas, eu divido entre 3 a 4 períodos,
Separando, primeiro período, em geral, virá o quê? Um repertório sociocultural. Na sequência, a frase temática que está ali em negrito, no momento que você fez a leitura da proposta, ela tem que aparecer para que você não tangencie, para que você não fuja ao tema, relacionando com o repertório. E, na sequência, é o momento que você diz o quê? Olha, isso acontece e coloca ali os 2 motivos. 6 a 7 linhas, 3 a 4 períodos, divididos em quê? Repertório, na sequência, a frase temática, na sequência, a causa, as 2 causas, a tese explícita. Essa é a primeira estrutura. Quando você vai para o segundo parágrafo, você sabe que ali você tem que explicar o problema número 1. Então, o seu primeiro período, que é o tópico frasal, que é o assunto central do parágrafo, ele vai apresentar a causa 1. Isso ocorre, pontinhos, né? Sabemos também que você tem que fazer o uso dos conectivos, dos operadores argumentativos, que eles vão ligar períodos e parágrafos. Nós sabemos já disso, que é a competência número 4. E, claro, eu tenho certeza que você conhece a maneira como será avaliado nas 5 competências. Eu estou falando hoje de estrutura 1000. Então, estrutura é a ideia geral do texto. Sabe aquela planta? Bom, são 4 parágrafos. No primeiro, introdução, coloco de 6 a 7 linhas. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1. Primeiro período, eu vou apresentar a causa número 1. No segundo período do desenvolvimento, é um momento que você pode fazer uso de quê? De um repertório sociocultural, porque isso você é avaliado lá na competência número 2. Sabendo o que fazer no desenvolvimento 1 e 2, não tem medo. Então, você vai pensar, primeiro período, tópico frasal, o problema número 1. Segundo período, você vai trazer um repertório para validar o que você disse. Terceiro período, você apresenta uma explicação, porque você tem que argumentar, já que o texto é dissertativo argumentativo. Na sequência, você vai fazer uma reflexão crítica. Então, desenvolvimento 1, em geral, o aluno gasta de 8 a 9 linhas. Aliás, de 7 a 9. Quantos períodos? 4 períodos. E eu estou colocando aqui para vocês, bonitinho, o que deverá ser dito em cada um deles. Seguiu. Desenvolvimento 2 é a mesma coisa. Mas como assim, Ana Paula? É a mesma coisa. Vai mudar, porque você vai apresentar a causa número 2. Você, se fez uso de uma série, se fez uso de um filme, no argumento número 1, poxa, vamos usar um filósofo, vamos usar um sociólogo para validar a sua argumentação. Em cada parágrafo, no primeiro, na introdução, você coloca um repertório. No segundo, argumento 1, outro repertório. No argumento 2, outro repertório. Maravilha? E a sequência é a mesma. Você vai fazer ali de 7 a 8 linhas, de 4 a 5 períodos, sendo conectados, seguindo essa estrutura. Tópico frasal, repertório, explicação e, na sequência, uma reflexão crítica. Ora, esse problema traz como consequência, é um momento de você mostrar ao seu corretor o que você veio fazer.